Fala pessoal, estamos chegando. Se você ainda não se inscreveu, seja um dos inscritos desse canal, ajuda a crescer, o YouTube gosta, a gente consegue fornecer conteúdo diário aqui, todo dia tem vídeo e eu conto com vocês. Sempre que você gostar de um vídeo, dá um likezinho aí que também ajuda a gente. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, talvez para muitos algo já previsto, algo já programado, porque o Fernando Diniz, eu vou dizer um negócio, o Fernando Diniz é um dos caras mais polêmicos, mais controversos do futebol brasileiro. Ele tem uma legião que o ama e tem uma legião que o odeia. E a cada insucesso, a cada tropeço do Fernando Diniz, eu vejo uma leva, né, comemorando, porque a maneira como ele joga, é óbvio que não vai dar certo, os defensores do futebol mais pragmático. E os adoradores do Fernando Diniz, eles se exaltam cada vez que o Fernando Diniz, com o seu jogo, com o seu modelo de jogo, acaba angariando elogios e especialmente resultados. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou radical, nem para um lado nem para o outro. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu admiro o Fernando Diniz, porque uma das coisas que você precisa ter para vencer na carreira, em qualquer profissão, é ter convicção daquilo que você acredita. Se você não acredita na tua parada, você não vai longe. Não importa como ela seja, qual resultado ela obtenha, o quanto tempo demore para que as pessoas percebam isso, para que você consiga o resultado, mas você bater a cabeça e ainda ter a convicção de que você acredita naquilo é admirável. Não dá para confundir também com teimosia, e aí a gente já está entrando num papo aqui mais filosófico, né? Mas porque às vezes você bate muito a cabeça e, não, mas eu acredito nisso, eu acredito, e morre abraçado naquilo. Também é importante você entender o contexto, olhar para o lado, saber se realmente a sua ideia, por mais inteligente que seja, por mais interessante que seja, de que em alguns momentos você precisa ceder. Mas eu admiro a resistência dele, porque nessa demissão agora do Fluminense, ele disse com todas as letras, a minha carreira, a minha vida não é um número, para mim o futebol não é número, para mim é muito, muito além disso. É admirável, especialmente se tratando de um técnico no futebol brasileiro, que é um moedor de técnicos, né? A gente tem uma média de 3 a 4 meses, até elevamos esse nível nos últimos anos, com alguns técnicos mais longevos, mas também técnicos que obtiveram resultados, né? Não sejamos ingênuos, com exceção do Odair Hellmann no Inter, que completou aí 20 meses no cargo e não tem um título. E mesmo assim a diretoria o manteve, mas também tem outro contexto aí, né? É um clube que veio da segunda divisão, o Odair resgatou, conseguiu um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro no ano seguinte, que já foi importante. E aí esse ano vem colhendo frutos, não ganhou ainda, mas tá disputando aí em 3 frentes. Então talvez seja a exceção, mas também por outro aspecto. Os outros técnicos que se mantiveram muito tempo no cargo, eles foram ganhando. O Mano Menezes no Cruzeiro, eu lembro que antes da Copa do Brasil do ano passado, ele estava sendo muito questionado. Aí vem o título, mantém o cara. E esse ano a gente viu o que aconteceu. O Renato Gaúcho está 3 anos no Grêmio por acaso? Não, porque ele ganhou nesse período todo. Então a gente tem uma exigência muito grande, e para o dirigente bancar o Fernando Diniz apenas voltado para o seu estilo de jogo, para a sua metodologia, é muito difícil. Eu sei que a gente deve lutar contra isso, mas eu entendo também o cara que está com a caneta na mão, que precisa tomar a decisão, que está vendo uma massa de torcedores insatisfeita e que precisa, que quer resultado. Mas também, e aí, vejam só, a minha ideia não é confundir vocês, não, é criar uma reflexão. Mas também vejam o que o torcedor do Fluminense pode esperar esse ano. É um time que enfrentou uma crise financeira, né, com a saída da Unimed, desde aquela época, perdeu muitos jogadores, e tem um time com alguns valores interessantes. Podem falar o que quiserem do Paulo Henrique Ganso, mas é um jogador de alta técnica. Tem esse Ione Gonçalves, tem o menino João Pedro, tem o Pedro centroavante, tem o Wellington Nem que voltou, o Muriel foi contratado aí no gol, o Igor Julião. Tem jogadores interessantes esse time do Fluminense. Para ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, mas era esse o objetivo com o Fernando Diniz? Eu acho que a Sul-Americana dava para beliscar. E aí eu pergunto, qual o objetivo de você trocar o treinador nas vésperas de uma decisão? No caso do Cruzeiro com o Rogério Ceni, que saiu Mano, era uma situação diferente,
porque é um clube que tem uma exigência muito maior nesse momento, não estou comparando o tamanho de clubes, estou falando nesse momento, a exigência pelo investimento, pela estrutura e pelo momento que vive o Cruzeiro, tem uma exigência muito maior que a do Fluminense hoje, até pelo trabalho do Mano, vitorioso. Vem de uma sequência muito ruim, de um ciclo nitidamente desgastado. E aí você toma uma paulada, como foi a derrota em casa para o Inter no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e aí você tem um mês até esse jogo da volta, você cria um fato novo. Aí a gente consegue entender. No caso do Fluminense, será que o Fernando Diniz não conseguiria fazer frente a esse Corinthians, que mesmo em ascensão aí do Fábio Carille? Eu não sei, também depende muito do que vai acontecer, mas eu já falo a respeito disso. Eu acho que o Fluminense poderia ter mais tempo com o Fernando Diniz. Ou ele, talvez numa conversa, entendesse que em alguns momentos ele precisa mudar a sua característica, não o tempo todo, a essência mantida, né, do futebol de posse de bola, do jogo bonito, do jogo trocado, enfim, mas que em alguns momentos, em alguns jogos específicos, ele precisaria ser um pouco mais pragmático, um pouco mais cauteloso, ou ele não vai conseguir durar muito tempo no futebol brasileiro, a não ser que venha um dirigente com muito peito, banque e diga, não importa o que aconteça, o time pode cair para a Série D, eu vou manter o Diniz, porque eu quero ver ele colher frutos lá na frente. Só que aí eu faço uma crítica ao Diniz, ele não pode dizer que o futebol para ele não é número, porque quando a base do futebol é você fazer o gol, é você conquistar títulos, é você fazer o torcedor feliz. Mesmo, e aí eu sempre digo aqui, né? Você tem várias formas de conseguir isso. Mesmo que seja com futebol bonito, que bom que seja com futebol bonito. É louvável isso, que ele queira vencer com futebol bonito, mas que ele queira vencer. Ele não pode dizer que o futebol não é número. O futebol também é número. A beleza do jogo, claro que importa, eu sou dessa tese também, mas que tem a ver com vitórias também. Você não pode jogar só bonito e perder. Aí você não está sendo competitivo. E, desculpa, o futebol exige competitividade. Então eu acho que é só esse ajuste que o Diniz precisa fazer na sua carreira. Quem sou eu para dar alguma dica para ele? Mas acho que esses tropeços assim podem fazer ele entender de que ele pode sim manter a sua filosofia. Nós gostamos como espectadores, os torcedores dos times em vários momentos eu vi e vejo vários torcedores do Fluminense elogiando o time do Fluminense e a maneira que joga. Mas esse torcedor também quer ganhar. Agora esse Fluminense nesse momento, nesse cenário, não iria ganhar o Campeonato Brasileiro, sejamos francos. Poderia beliscar uma Copa Sul-Americana. E aí não vejo sentido em trocar agora. Acho que como esse trabalho, notadamente, ele precisa de um tempo, precisa de um começo, precisa de um meio, precisa de um fim, que se desse tempo até o final do ano para que ele desenvolvesse e quem sabe até pudesse beliscar algum título, alguma conquista. Se fala aí no Abel Braga, voltando, ele que saiu ano passado, aí assumiu o Flamengo esse ano, saiu daquele jeito que você sabe, mas o Abel e o Fluminense têm um caso de amor, né? Vocês sabem como ele se dá bem lá, e o Abel é um grande treinador, especialmente eu sou muito fã do Abel, no discurso, como pessoa especialmente, mas como profissional também, por tudo que ganhou, por tudo que consegue tirar dos seus atletas. Acho que seria incrível nesse momento se o Fluminense conseguisse retomar com o Abel Braga. Tem o Dorival Júnior que está no mercado também, é uma segunda opção, mas eu hoje apostaria no Abel. Quem sabe? E acho que o Fluminense pode incomodar mais na temporada. Tomara, não agora com o Diniz, que seja com outro treinador. Você gostou da mudança? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você achou aí dessa saída do Fernando Diniz. Você gostaria dele no seu time? Inscreva-se no canal, hein? Tamo junto, eu volto na próxima. Tchau!